Sou muito grato a Deus pelo seu cuidado e amor para conosco. Que este cuidado seja forte sobre cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vou fazer um pouco, uma certa miscelânea, mas há um tema. Eu escrevi no arquivo sobre a graça. Eu vou ler um versículo que foi citado no domingo passado, não era o tema da pregação, mas foi citado domingo passado, e eu vou ler porque tem tudo a ver com o que Deus está operando em mim para esta palavra. Está em Mateus 13, 51 e 52. Entendestes todas estas coisas? Jesus perguntou aos discípulos. Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Hoje, literalmente, eu estou tirando do depósito algumas coisas novas e algumas coisas velhas. Foi uma experiência muito gostosa que eu tive a partir de sexta-feira. Não, sexta-feira ainda estava me sentindo bem ruinzinho. Depois, sábado, fim de sexta-feira e começo de sábado, onde eu fui escarafunchar algumas coisas velhas minhas, mas porque eu tinha uma motivação de coisas novas. Quantos ouviram a pregação do domingo passado e poderiam me dizer sobre o que versou? Pastor Fábio foi quem pregou. Hein? Sim. A passagem era o Salmo de número 15. Há uma pessoa menos avisada ou a um desavisado, o Salmo parece um pouco pesado, de difícil digestão. Na verdade, alguns apressados diriam, mas isso é lei. Porque lá diz, quem habitará no tabernáculo do Senhor? E aí começa a pôr uma série de coisas estas que nenhum de nós cumpre. E o pastor pregou. E alguém fala, mas ele veio jogar peso sobre o povo. Não, queridos. Ele veio dizer como é que Deus é. Eu escrevi uma coisa aqui, num desses cultos, não sei se foi ontem. Eu gosto de, às vezes, escrever rapidamente o que me vem à mente, porque nem sei. Acho que foi ontem. Ontem nós cantamos Santo, Santo, Santo. Cantamos, sim. Enquanto isso rolava, eu lá do meu puleiro, escrevi assim, Santo, absolutamente perfeito. Absolutamente separado de todo o mal. Porque realmente falar que Deus é santo, quando fala que o homem precisa ser santo, ou que deve ser santo, a gente entende, a gente sabe que não é santo e precisa ser. Mas sabe, o que Deus estava me mostrando, o que está sendo dito é que ele é absolutamente perfeito. Que ele é absolutamente separado de todo o mal. Por isso, aquele que habita lá também tem que ser separado do mal, para poder habitar na presença dele. Acontece que esta separação é ele que promove, porque nós não poderíamos jamais ser desta forma separados do mal, tanto quanto ele é e tanto quanto ele precisa e quer nos fazer para estarmos junto dele. Amém? Coisas velhas e coisas novas. Uma outra coisa que eu pensei no próprio domingo foi sobre aquela passagem a respeito de quantas vezes se deve perdoar o irmão. Eu não sei se foi mencionado no culto, mas o que estava sendo dito me levou a pensar nisto. Lucas 17, de 3 a 5. Há duas passagens que tratam desse assunto. E às vezes a gente fica um pouco embaraçado.
Não no sentido castelhano. Quem conhece castelhano sabe que embaraçado é grávido. Tem umas embaraçadas aqui, né? Glória a Deus. E mais que algumas que vão ser. Amém? Glória a Deus. Mas aqui eu fiquei um pouco... A pessoa fica um pouco atrapalhada, porque parece que os que escreveram o Evangelho não foram muito fiéis, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. São muito semelhantes as coisas, mas há nuances especiais. Quem estuda os Evangelhos sabe que eles são dirigidos para determinadas finalidades. Alguém sabe qual é a finalidade pela qual foi escrito o Evangelho de João? Para que saibais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que creiais nele. É para isso que foi escrito. É um evangelho que dá toda a ênfase na divindade do Senhor e na sua qualidade de Messias e Salvador. Então é uma coisa tremenda você saber isso. Então, o de Lucas aborda algum enfoque, mas Mateus completa a ideia. Vamos começar com Lucas 17, de 3 a 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Está falando de irmãos na casa de Deus. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E eu escrevi aqui, haja fé. A medida do perdão aqui são 7 vezes. E já é difícil para o ser humano. Quando você chega na terceira, você fala, não tem mais jeito, não perdoo mais. Vai se emendar. É o que a gente espera. Parece muito. Mas vamos a Mateus 18. Versículos, não apaga toda hora, por favor. 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Parece que ele tinha ouvido aquela história de Lucas ou talvez outros ouviram e lhe contaram, talvez ele não estivesse presente, não sei. O fato é que ele pergunta 7 vezes, que é o que tinha sido dito lá. E aí Jesus engrossa com ele. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você já fez a conta? Quanto dá? 490 vezes. É óbvio que é um assunto retórico. Não quer dizer que você vai ficar contando e fazendo risquinhos até quando chegar a 490, 491, agora não perdoo mais. Tchau. É óbvio que não é esse o sentido. E eu ali ouvindo a pregação sobre o Salmo, uma bênção, eu fiquei ali e falei, é claro que isso significa não há limite para o perdão que deve ser dado. Não há limite. E aí eu escrevi aqui, o teu entendimento atual é o teu limite atual no teu amor a Deus, em teu coração e em tua alma. Isso significa que o nosso entendimento sobre o Senhor e quem Ele é tem que aumentar cada vez mais em nossa experiência pessoal. Porque isso que Jesus falou não é o que nós podemos fazer, como o Salmo 15. Isso que Jesus falou é o que Ele é. Ele estava expressando quem é Deus. E Ele é Deus. Isso é graça. A graça não é só um favor imerecido. A graça não tem limite. A graça de Deus não tem limite.
E Deus me mostrou na minha mente e na minha consciência. Quando a gente fala Deus me mostrou, fala como ele te mostrou? Falou no teu ouvido? Não, ele mostrou na minha mente e na minha consciência. Eu sei que é Deus. Ele me mostrou, não é medida de homem. 70 vezes 7, 490, é medida de Cristo. É medida de Cristo. Efésios 3, 14 a 21, eu talvez não tivesse tempo de ler tudo isso, mas como nem todos me têm ouvido ao longo do tempo, eu já preguei sobre isso. Muitas vezes Cristo é o modelo. Se a medida é de Cristo, Cristo é o modelo. A passagem praticamente central de que Cristo é o modelo é Efésios 3, de 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, que quer dizer enraizados, e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. É a medida do Senhor. 70 vezes 7. Na verdade, quando diz 70 vezes 7, está dizendo não tem limite. Trazido para a nossa linguagem humana e para a nossa capacidade humana, você tem que entender. Se é 70 vezes 7, está fora do meu limite. Eu não posso contar. E continua. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu estou fazendo aqui uma coletânea de impressões do Espírito Santo. Eu louvo a Deus, porque nós estamos numa igreja em que o Senhor fala. Ontem nós tivemos aquela reunião solene de renovação. Eu não sei se começou aqui ou lá, eu vi lá que alguns começaram a se levantar. Quando alguns começaram a se levantar, entendendo que o assunto era com eles, eu já tinha tido a impressão, aqui nós precisamos levantar e nos apresentar diante de Deus, porque Deus está falando com cada um. Eu não sei, vocês que estavam aqui embaixo, começou aqui ou começou lá? Começou lá. Amém. Mas ninguém mandou. O Espírito Santo estava me impelindo nesse sentido. E quando eu vi alguns irmãos começarem, imediatamente eu fiquei de pé também, porque Deus estava falando com cada um. Eu lembro de uma pregação do Velho Testamento, no chamado de Moisés. Há um livro que tem um capítulo do livro que se intitula Qualquer Arbusto Serve. Não sei se alguém já leu esse livro e esse capítulo, acho que está num daqueles livros, não está? Salvos pela Vida de Cristo. Qualquer arbusto serve. E é o sentido. Não importava se era Moisés ou qualquer outro. Assim como aquela sarça era um arbusto medíocre do deserto, não era nada importante, né? Mas o que valia era o fogo de Deus queimando nele. O que valia era o fogo de Deus queimando nele. Assim, qualquer um serve. Se o fogo de Deus queimar o nosso interior. Eu estou procurando seguir uma certa ordem, mas não tem ordem isso aqui, é meio bagunçado. Vamos lá. Eu disse que é sobre a graça, e falei pouco sobre a graça, falei alguma coisa. Mas eu sabia que eu devia pregar, depois de Salmo 15, uma pregação que se intitulava O Crente Deve. Uma lista de um lado. E de outra lista, O Crente Pode, do outro lado.
E essa diferença entre o legalismo e a fé revestida da graça do Senhor. E aí eu falei, bom, eu tenho um escrito sobre isso. E eu fui procurar, eu tenho uma prateleira lá em cima que tem muitas coisas que eu escrevi em Água da Rocha, que eu preguei e tal. Eu falei, vou ter que ficar mexendo nesse papel velho. Rasguei um monte e joguei fora que estava ocupando espaço. Mas nessa pesquisa foi muito bonito, porque aí achei um papel, o crente e as promessas, ordens de Deus. Esse papel não é o original. O original era um outro mais antigo, que eu tinha escrito quando estava de conselheiro na mocidade na igreja do Brás. E tinha o mesmo tema. Só que esse eu já tinha avançado. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, para você entender a sequência. E fui procurar, aí chegou numa hora que eu tinha que dar uma olhada numa série de agendas, onde eu escrevia as coisas que se passavam no meu dia a dia. Não tinha computação ainda para eu poder fazer diário, então eu escrevia na agenda, e ficou aquele monte de anotações espalhadas. E aí eu fui ver, a maior parte das páginas não servia para nada, então eu comecei a rasgar a agenda. E comecei a separar. Por uma falha minha, eu trouxe alguns papéis, eu ia trazer o papel velhinho da agenda de 1997. Diga, 1997. Era o segundo ano da igreja informal. Lá atrás, lá no comecinho. E nesta agenda, numa página assim, escrito à mão bem rapidinho, algumas coisas sobre a graça. O que está aqui não é o que eu aprendi de Deus naquela data, 7 de fevereiro de 1997. Eu não aprendi nessa data. Isso eu aprendi ao longo dos anos, na minha carreira de conselheiro da mocidade da Igreja Presbiteriana. Era a coletânea das impressões que o Senhor tinha me passado. E lá estava escrito bem assim: a graça perdoa, salva. A graça perdoa. O tema era perdão, 70 vezes 7. A graça salva. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Depois, outra nota: a graça leva à possibilidade de obras de frutificação. É a graça que pode produzir em nós frutos aceitáveis para Deus. Eu não podia cumprir o Salmo 15, mas a graça de Deus me permite fazer aquilo que estava considerado por mim como impossível. A graça leva a pregar. A graça dá dons. A própria palavra dons, uma das palavras básicas para a tradução dons na Bíblia é charis, é graça. São presentes da graça de Deus. Escrevi mais: a graça purifica. Escrevi mais: a graça santifica. Mas outra impressão que eu tinha acumulado ao longo do tempo é: a graça deixa o diabo sem assunto. E a graça deixa o diabo sem assunto a remover de mim e de você a culpa. Por isso, o valor do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, além de ser o selo do pagamento já efetuado por Jesus. Eu não ensinei essas coisas em 1997. Eu fiz um apanhado do que a gente ensinava e sempre ensinou na Igreja Água da Rocha. A graça liberta. E acrescentei: a verdade liberta. Mas, querido, sinceramente, a verdade muitas vezes nos mete medo. Eu vi gente, viu, Tiago, que ia lá na Assembleia, assistia o diácono Zé Carlos, que profetizava, e que ia lá porque estava curioso para saber o que queria profetizar, mas alguns não aguentavam e saíam porque não queriam que ele revelasse o que estava acontecendo com ele próprio, porque tinha medo do que podia ser revelado. Mas a graça nos liberta do medo, porque ela remove a culpa. E porque estamos libertos do medo,
a verdade pode operar em nós livremente. Por causa da graça, a verdade do Senhor e o próprio Senhor, que é a verdade, pode operar em nós livremente. Eu falei, Senhor, o Senhor está me ensinando coisas aqui. Eu estou começando a tirar coisas velhas. Para você ter uma ideia, essa agenda, ela tinha uma capa marrom, e quando eu peguei lá de cima, a senhora fica brava comigo, mas amanhã veio a mulher da limpeza, mas ela começou a esfacelar a cobertura marrom da capa, de tão velho que é. Começou a cair aquele pedacinho, sabe, aquela sujeirinha na mesa. Coisas velhas. Mas o Senhor nos ensinou estas coisas, e esta igreja foi formada em cima desses conceitos. Conceitos da palavra de Deus. Sobre isso eu escrevi alguma coisa aqui, como eu disse, é uma coletânea, mas é muito interessante. Então, eu pus um subtítulo aqui, Aprendendo como Deus fala. Deus não escreveu na Bíblia uma maneira padrão pela qual ele fala comigo, com você, com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Mas a Bíblia garante que quem o procura, o encontra. E ele só coloca como condição, quando me buscar de todo o coração. Quando você quiser mesmo saber. Aí você acha. Ele não se deixa esconder. Então, algumas coisas que eu tive como impressão, não é regra, você pode ter as suas. Mas eu creio que aquelas minhas impressões podem te ajudar em muita coisa. Por exemplo, ouvir enquanto ouve uma pregação. Eu ouvi Deus falar sobre o perdão, que agora me trouxe a este caminho, porque eu fui procurar a palavra sobre a pregação pode e deve, e acabei achando essa anotação sobre graça, e tinha a ver com o que eu tinha que trazer hoje. Então achei a agenda que falava sobre a graça, porque fui procurar. Buscar material e achar até o que não se buscava. Quando você recebe o impulso de Deus, pelo menos acontece comigo desse jeito, talvez aconteça com você igual, e começa a vir aquela comichão, eu tenho que ver sobre esse assunto, aí eu começo a procurar na minha biblioteca e vou nos meus escritos. Por isso que eu guardei os escritos. Não é que eu acho eles muito importantes, mas eles trazem alguma coisa da minha experiência, vai me recordar aquilo que me traz esperança para falar como Jeremias falou. E é interessante. E comecei a achar até aquilo que eu não buscava. Achei pregações, viu, Cleusa, lá de Maranata. Você falou isso aqui, o Espírito Santo te mandou aqui para falar. Eu vou trazer uma dessas pregações aqui, porque tem a ver também com esse assunto que eu estou tratando agora. E o Senhor me usou lá em Maranata, 1995, 94, 95, acho que 95, eu trouxe a pregação que eu guardei. E fala as mesmas coisas que nós pregamos hoje em dia. Outra coisa é observar as coincidências, entre aspas, de Deus. Deus promove coincidências em nossa vida, e quando elas acontecem, você vai vendo toda a ligação espiritual das coisas. Aleluia. Então, exemplo, achei a agenda que falava sobre a graça em 1997. Achei o resumo sobre a pregação, deve ou pode, na Mostarda do Brás. Essa é uma versão mais recente, aquela antiga ainda não achei, porque tem muita coisa para procurar, não deu tempo. Mas eu vou continuar, tem segunda, terça, quarta, eu vou continuar, a Silvia que se prepare, vai ter muito pozinho na mesa. Desculpe. Achei a carta do Marcelinho, apelido meu, Martelo, que me reabriu o ministério com jovens. Por 2 anos eu me afastei do ministério com jovens na Igreja Presbiteriana do Brás. E quem me reabriu este ministério foi o Marcelinho. E é interessante que eu vou dizer para vocês como Deus trabalha e como Deus pode te usar. O Marcelinho não era dos que frequentavam muito a mocidade quando eu era conselheiro e pregava lá.
Ele vinha e não vinha, era esporádico, como ele depois parece que é uma marca dele, né? Ele era esporádico, ele vinha, mas ele andava por muitos lugares, e ele me escreveu uma carta, numa circunstância especial que é dessas coincidências de Deus. Eu estava afastado do Ministério da Mocidade, mas eu estava no culto todos os dias, estava pregando, pregava em Centenário naquela ocasião, na Igreja do Centenário, e eu sentado ali, e o culto avançando, e uma nova diretoria do Departamento da Mocidade estava sendo empossada. E, de repente, o que foi, não sei se foi ele, mas eu acho que foi ele que pediu, ou foi o pastor que pediu, que eu orasse. Eu tinha sido conselheiro, mas 2 anos eu não era. Tinha conselheiro e orientador, e pediu que eu orasse por eles. Eu me levantei, o Espírito Santo me tomou e eu comecei a orar aquilo que eu não imaginava orar. Nem sei o que orei, mas eu sei que, porque eu orei aquilo, esse Marcelinho me procurou. E disse, eu gostaria que você fosse nosso preletor no próximo retiro. Eu lembrei de uma coisa, por causa da irmã lá, talvez sirva para você também. Eu tinha me dedicado a passar os sábados lendo os 3 livrinhos que eu já recomendei nesta igreja e muitos já leram. Queremos ver a Jesus, A Senda do Calvário, Enchei-vos Agora. Livros do Roy Hession, Uma Preciosidade. E eu falei, Deus, eu vou ficar lendo esse livro aqui todas as tardes do sábado, que a mocidade ia lá jogar bola, ia lá fazer outras coisas. Vou ficar lendo aqui. Porque eu quero que o Senhor reabra o ministério. Eu não vou fazer nada para isso. E ele me procurou e me deu uma carta. E eu vou trazer alguns aspectos dessa carta para você ver que coisa linda. E tudo isso aqui que ele menciona aqui, eu não sei se ele sabia, porque, como eu disse, ele não era muito frequente no tempo em que eu ministrava o ensino lá na Água da Rocha, no Departamento da Mocidade. E eu coloquei algumas marcas aqui na carta para ler só alguma coisa. Agora eu preciso do outro óculos. Desculpe estar gastando essa prosa com vocês, mas eu acho que vai ajudar muito vocês a entender o que é esta igreja. O que ela crê e como ela opera. Ele está fazendo algumas considerações, vírgula, quando aprendi que minha vida espiritual poderia, e pôs entre parênteses, deveria. Alguém fez relação entre isso e o que eu já falei? Quantos aqui estão prestando atenção? O que eu falei sobre a pregação de pode ir e deve? E ele tinha colocado, poderia e deveria. Mas, querido, não foi ele que me deu essa ideia, porque eu já tinha pregado isso naquela mocidade, anos antes. Mas ele não tinha assistido. Mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Aprendi que minha vida espiritual poderia, parênteses, deveria ser uma vida de vitórias e bênçãos. Dentre essas coisas que ele escreveu, eu marquei mais uma. Reconhecer que a vida cristã não é só uma lista interminável de nossos deveres. Na visão dele, entre parênteses, castradores. Castradores, você sabe, que corta, né? Que tira fora, parte. Mas que Deus Pai preparou direitos legítimos para todos os seus ungidos, para a sua nação santa. É reconhecer também o poderio e a eficácia da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras tremendas que eu ensinava o tempo todo lá. A vida vitoriosa é uma vida impossível de ser vivida. Marcelinho. Hein? Está escrito e está assinado. Depois eu te dou, para você dar uma olhada. Querido, ele vivia essas coisas, mas ele nunca... Isso eu vou falar para vocês também, queridos. Ele tinha esses conceitos, mas ele não se agregava. De modo que lá naquele lugar ele não produzia fruto. Nem quando foi da diretoria ele produziu tanto fruto, mas produziu um grande fruto, porque ele promoveu este retiro, que foi o começo do avivamento. Isso aqui foi em 92, queridos. Em 94 caiu o Espírito Santo naquela nave. Neste retiro, pela primeira vez numa igreja presbiteriana do meu conhecimento, todos os participantes do retiro,
Todos. Especialmente os rebeldes. Porque era uma molecada dura, viu? Era uma molecada. Quem conheceu lá sabe. Todos ficaram de pé e aplaudiram o Senhor por 5 minutos, batendo palmas. Quem estava lá? Há testemunhas. 5 minutos batendo palma. Nunca se havia batido palma na igreja presbiteriana. E não fui eu que mandei fazer. Foi o Espírito Santo. Isso aqui que eu achei uma preciosidade, coisa notável, queridos. Não sei se você sente, o que para mim causa ver isto. A mão de Deus nas coisas. Tem muita coisa interessante, mas eu coloquei aqui. Relevar ou dar importância a um verdadeiro equilíbrio bíblico entre direito e deveres como crente. Equilíbrio bíblico entre direito e deveres como crente. Nós temos deveres, sim, apesar de sermos beneficiados pela maravilhosa graça de Deus, porque Deus é nosso Senhor. Eu não tenho deveres com Ele para poder ser salvo, mas eu tenho deveres porque Ele me salvou. A Bíblia não fala que Ele me salvou. A Bíblia fala, fostes comprados por preço. Ele nos adquiriu. Ele nos adquiriu, Ele nos comprou. E só mais uma coisinha para não ficar muito demorado nisso. Falando de algumas coisas, viu, Trovão? Isso aqui bate com as coisas que nós temos conversado desde que certas coisas aconteceram aqui. Há um certo saturamento de temas intimidativos ou inibitórios, com pouca objetividade, talvez, que mais constrangem do que incentivam. Ele está falando dessa pregação pesada, que só manda fazer, que só cobra, que só manda fazer, só cobra, mas não apresenta as soluções. Quando eu comecei a ensinar escritos do Bill Bright, eu, como um jovem de uma igreja que pregava muito intimidativamente, eu comecei a ver a graça de Deus, e que naqueles escritos de Bill Bright sempre estava dito o que eu poderia fazer por causa de Deus em mim. E esta ênfase mudou a minha vida, e muda a sua também. Essa é a nossa experiência. Ele me pediu, pregue sobre esta vida vitoriosa. E ele mesmo escreve aqui que ele falou, não vou dar para você dicas, porque você é o Espírito que fala. E na primeira reunião lá, viu, Paulinho? Nós estávamos louvando a Deus, no fim do louvor, ele pegou Isaías 43, eu esqueci o versículo, mas fala o quê? Agindo Deus, quem impedirá? Aquilo já estava borbulhando aqui dentro, pelo que eu tinha me preparado durante alguns meses. De modo que aquele retiro foi um marco, foi uma mudança muito grande. Estou falando aqui porque qual é a importância das coisas velhas e das coisas novas, como Deus nos encaminha. Achei a carta do Marcelinho. Achei também uma pregação antiga, e não tem data. O crente pode vencer a ira e a preocupação. E aí eu pus entre parênteses. Pode apenas ou deve? Eu lembro do hino. O Fábio gostava de tocar, mas não vou pedir para você tocar, não, filho. Seria muito oportuno, mas... Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, né? Crescerão em vigor. E num dos versos fala assim, que o crente sem medo pode andar. E eu não gostava. E quando a congregação cantava, eu falava, sem medo deve andar. Sem medo pode andar num sentido opcional. Eu falei, não é opcional. Se eu sou crente, eu devo crescer na fé a ponto de andar sem medo. Se eu conhecer uma verdade tão libertadora,
eu não tinha o direito de eventualmente andar medroso. Eu tinha o dever de andar na fé, andar sem medo. Então eu mudei a letra. Mas eu sei que sem medo pode andar. Há um sentido em que a fé em Deus tornou isso real para o crente. E uma vez que se tornou real, agora não é mais pode, agora é deve. Não como uma obrigação para que Deus se agrade de mim, mas para tomar posse do que era meu. É meu direito andar sem medo, é teu direito andar sem medo. Posso ouvir um amém? E aí eu botei aqui uma outra nota nessa miscelânea que eu fiz aqui, espero que você esteja entendendo. Sentido das palavras. Eu peguei a palavra pode. Há um sentido da palavra pode que é opcional, é de permissão. Você pode fazer ou não. É um direito seu escolher. É uma opção, é opcional. Mas há um sentido que a palavra pode diz, é um sentido de ser possível. Você fala, é impossível, eu não consigo carregar esse tablado sozinho, uma parte dele, eu não consigo, eu preciso de ajuda de 3 ou 4, eu não posso. Mas há um sentido da palavra pode, que diz, você pode, pega ela e levanta. Você consegue. Era impossível, mas agora o Senhor te fortaleceu, agora é alcançável. E a palavra diz lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. É esse o sentido da palavra pode. Mas há aquele primeiro sentido opcional. Também você sabe aquela outra palavra que diz, tudo é possível ao que crê. E a palavra deve. Há um sentido da palavra deve que é um sentido de obrigação. Se você quer tal coisa, você deve. Senão você não alcança. Mas há um sentido da palavra deve, que é no sentido de alvo, de objetivo a ser atingido. É como está escrito, andai de maneira digna da vocação a que você foi chamado. Por quê? Porque se Deus te chamou, Ele te dá a capacidade. Agora é um outro deve. É um alvo. O Salmo 15 é um alvo para todo crente sincero, honesto e verdadeiro. Ah, mas eu não sou isso, não posso ser. Tá bom. Mas você quer ser e você se esforça para isso. Ah, mas a graça não exige esforço. Não, para você ser salvo, não. Mas Deus quer que você tenha tenacidade na busca das suas coisas. É isso que o Tiago chama de ânimo dobre. É o contrário dessa tenacidade. Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra. Está sempre vacilando. Você quer? Você quer mesmo? Deve. Eu não sei se consegui produzir parte do resultado que eu queria. Mas eu vou passar aqui para este capítulo agora, que é a pregação mesmo do pode e deve. Mas nós temos que pensar na graça. É interessante, o texto base, eu não vou ler porque é um texto longo, mas você saiba, para você quiser consultar, é Colossenses 1. Aliás, desculpe, Colossenses 3, de 1 a 17. Ele começa falando que se você já foi ressuscitado em Cristo, quantos aqui já foram ressuscitados em Cristo? Então diz aqui, buscai as coisas lá do alto. Mas você já não está lá? Está. Torna realidade na tua experiência dia a dia. Você sabe que a experiência do dia a dia escapa muitas vezes do nosso objetivo de fé. Você sabe disso, não preciso ficar te falando. Então ele fala, buscai as coisas lá de cima. Acordou, começa a buscar. Eu, quando estava meditando essas coisas, convalescendo da remoção do cateter
Você não quer saber que coisa horrorosa esse cateter, mas eu não quero impressionar vocês. Você está rindo? Depois eu te descrevo para você ver que estava lá dentro isso. Porque eles me mostraram. Eu não quis levar para casa. Onde é que eu estava? Então, eu comecei a buscar nas coisas lá de cima, por coincidência, né? Eu comecei a buscar nas coisas lá de cima, lá da última prateleira. Né? Buscar as coisas lá do alto. E ele fala, no verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Explica, porque morrestes, a vossa vida está oculta. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Isso é uma palavra escatológica. Quando estivermos na presença dele, como está em 1 João, lá nós veremos como ele é e seremos como ele é. Mas há um sentido em que esta glória é trazida para hoje. Porque Cristo pode e deve se manifestar na minha vida, na tua vida. E quando ele se manifesta na tua vida, é Cristo que está se manifestando em glória. É vida vitoriosa. É o que o Marcelinho estava ansiando que fosse transmitido. Há muitas outras coisas aqui. Revestivos, verso 12, como eleitos de Deus santos e amados e eternos. E aí começa a trazer uma série de prescrições que cumprem o Salmo 15 na vida do crente. O que está escrito aqui, se você obedece isso, essas coisas estarão cumprindo o Salmo 15 na tua vida. E você estará perdoando alguém 70 vezes 7. Não 2 vezes. E na terceira, tchau. Nessa pregação, que era uma cópia da anterior, eu não tive tempo de achar a anterior, está uma sequência natural do ensino. Pode, aqui não é no sentido opcional, permissivo, é no sentido de que você pode, porque Deus já te deu a capacidade em Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória. E, numa segunda fase, eu passava para deve. Já que você pode, como crente, você já compreendeu e você já experimentou que você pode, você já teve experiências de que é possível, então agora você deve. Primeiro, o crente aprende que pode andar sem medo. Depois, ele, pela experiência, ele sabe, eu devo andar sem medo. Sabe por que um soldado é corajoso na guerra? Eu sempre pensei isso, eu sou um covardão. Eu estava fazendo CPOR, eu falei, não adianta nada, a hora que eu for para lá, não vai dar nem para me mexer, vai ficar sempre... Mas eu posso entender um cara da infantaria, que vai lá para o corpo a corpo. Ele não tem alternativa a não ser corajoso. Porque não adianta se esconder, vão achá-lo e vão pegá-lo. Então, ele tem que ir de peito aberto, enfrentar o perigo. Então, essa coragem já nem é mais uma coragem intrínseca, natural da pessoa. É uma consequência da situação em que ele está metido. Se você estiver num certo lugar e uma certa fera te aparecer, mesmo que você saiba que não pode com ela, você vai ter que enfrentar a barra. Ou então você já está morto. Tchau. Mas aqui eu não quero fugir do assunto, senão vai longe. Eu tenho vários itens. Você pode orar e ser ouvido. Você já aprendeu que você pode. Mas, se você é um crente que já tem experiência, você deve orar sempre. Por quê? Porque você sabe que o Senhor ouve a tua oração. Tem dificuldade? Já orou? Já apresentou ao Senhor? Você percebe como, primeiro a possibilidade, você aprende, experimenta. Mas depois é como se fosse tua obrigação. Não é que você vai ser salvo porque você deve. Não é, é porque você... É absolutamente insano você ter experimentado que você ora e Deus te atende e de repente não orar numa situação qualquer. É insano. Por isso, você deve orar sempre. Você está entendendo o raciocínio? É peso falar que você deve orar sempre? Não. É para você usufruir de toda a riqueza que você já ganhou em Cristo.
Dá para entender? Eu espero que alguns tenham uma mudança radical na sua maneira de pensar sobre religião, porque isso não é religião, isso é vida com Deus. Essa é a realidade espiritual. Essa é a riqueza espiritual que o Senhor nos dá. Você pode gostar de ler a palavra. Eu já tive épocas de dificuldade, que para mim a palavra era um xarope. Talvez você também já tenha experimentado isso. Mas de repente, pela graça de Deus, de repente você ama ler. E você já aprendeu o benefício que é ler. Então, primeiro você aprendeu que você pode ler a palavra e gostar. Mas agora, chamo você para o passo seguinte. Já que você já aprendeu isso, então você deve ler com muita sede. Por uma questão de inteligência. Você pode deixar o pecado na mente e no corpo. Você achava impossível, mas aí você aprendeu pela graça do Senhor que é possível vencer o pecado, tanto na mente como no corpo, e deixá-lo. Você já aprendeu isso? Agora você deve abandonar os vícios, avaliar-se corretamente com respeito ao pecado. Agora você deve purificar a mente. Agora você deve odiar o mundanismo. Agora você deve purificar a sua conduta com respeito à sensualidade, dominando o próprio corpo, como Paulo fala na Bíblia, para os crentes. Pela graça de Deus, você aprende que você pode vencer a ira e a preocupação, e a irritação, aliás. Você já aprendeu isso? A deixar a ira e a irritação? Agora você não só pode, mas você deve amar o próximo, amar o parente, amar o irmão. Você já aprendeu que você pode. Agora você deve. É melhor para você. Você não vai ser mais salvo se fizer isso. Não é esse o ponto. O ponto é que é uma riqueza que você não tinha e agora você ganhou, você aprendeu, é da sua experiência. Anda nela. Pelo amor de Deus, anda nela. Você pode vencer a preocupação. Quantos já aprenderam a vencer a preocupação? Pelo menos na maior parte dos casos. Às vezes demora alguns dias, mas depois você vence. Já aprendeu? Agora você deve descansar no Senhor. Se você já aprendeu na prática, você não tem mais o direito de não descansar no Senhor. Você já sabe quem Ele é. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantos já aprenderam que você pode ganhar almas para Cristo? Quantos já tiveram essa experiência? Vou dizer para você, agora você deve testemunhar. Porque já sabe que é eficiente. Você tinha medo, você achava que não dava certo, que ninguém ia te ouvir. Você achava que ninguém ia se converter pelo seu testemunho. Mas você aprendeu que você pode, porque Deus te deu a experiência. Agora que você pode, você deve testemunhar. Não é para alcançar mais salvação. Você não aumenta a sua salvação com isso. Mas é porque você viu que é possível e você quer isto, porque você ama Cristo. Você pode ser alegre em qualquer circunstância. Quantos já se transformaram de macambúzios e Zé da Bronca em pessoas alegres? Se você já aprendeu isso, eu digo mais, você deve abandonar a murmuração. Porque você já aprendeu. E às vezes eu me vejo murmurando 2 ou 3 dias, aí eu falo, mas isso aqui é incompatível, não sou mais eu. Eu não sou isso, eu já aprendi a ser alegre em toda e qualquer circunstância. Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode perdoar qualquer ofensa. Você pensa, não dá, eu sou rancoroso.
Amado, você vai aprender o perdão 70 vezes 7. O alvo é Cristo. O limite é Ele. A medida é dele. Não é sua. Mas se você está em Cristo, a presença dele em você, Cristo em vós, a esperança da glória, te tornou possível. Agora que você já perdoou alguns que você julgava impossível perdoar. Agora, meu querido, agora não é mais opcional. Agora você deve abandonar toda amargura, todo ressentimento, toda raiva, todo ódio. Você aprende com Deus que é possível você, como cidadão, ser exemplar. Parecia difícil. Se não mentir, não leva vantagem. Você fala a verdade e começa a levar mais vantagem. E ainda que leve algum prejuízo, você sabe que Deus tem coisa melhor. E mais tarde, Deus mostra para você que tem coisa melhor. Você já aprendeu isso? Agora você deve cultivar responsabilidade. Agora você deve cultivar integridade, honestidade. Agora você deve cultivar pontualidade. Agora você deve cultivar amabilidade ou cortesia. Só isso que eu falei, nesse último tópico. Imagina como seria diferente esta casa de Deus se nós entendêssemos isto. Isso aqui era uma pregação total. Eu peguei, botei aqui nessa parte quase final. É importante. Com respeito àquela observação do Marcelinho, das pregações duras, sem objetividade, que mais traziam peso do que qualquer outra coisa. Amado, a Água da Rocha não prega assim. A Água da Rocha mostra o alvo ideal de Deus. Não é para produzir peso em você, mas para dizer para você, isso é possível. Porque Cristo foi nos dado, Ele está em mim, Ele está em você. Você já sabe que Ele está em você. Então todo o poder do alto, na medida de Cristo, está à nossa disposição. À medida que o conhecemos mais, à medida que o avancemos mais no conhecimento. É claro que se eu conheço esse pedacinho dele, eu vou só usar esse pedacinho dele. Mas quando começar a conhecer em toda a sua dimensão, conhecer de fato por experiência aqui, eu não quero outra coisa na vida. Hoje, eu escrevi aqui o que seria o original mais antigo que eu não achei. No original mais antigo, a minha pregação tinha esse sentido. Não dá para ver, mas... no original mais novo, eu pus pode e deve. Pode porque tem experiência, e deve porque já que você tem a boa experiência, porque você vai andar na errada. Mas no antigo, para lidar com um povo de Deus na igreja presbiteriana que não conhecia essa verdade, eu tinha que começar pela obrigação que era jogada diariamente sobre as costas. Como eu, como filho de crente, sentia o peso disso nas minhas costas. Ah, você tem que ser bom, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E, como eu disse, a Bíblia para mim era um xarope. Você tem que ler. Como é que eu vou ler um xarope todo dia? Quando eu estou doente, eu aguento o xarope porque a mãe me enfia pela goela. Mas eu não vou pegar um xarope e tomar só porque gosto. Hoje eles mudaram os gostos das coisas, viu, meninada? No meu tempo, o remédio era para ser ruim. Porque quanto pior o remédio de gosto, mais efeito ele fazia. Essa era a ideia. Então, a primeira lista era o dever, a obrigação. Aquilo que encurvava as costas de todo garoto, que quando chegava perto de 18 anos, fugia da igreja porque não aguentava mais esse jugo. E naquele domingo lá atrás, aliás, era sábado, naquele sábado lá atrás, eu comecei a mostrar, você não deve fazer essas coisas, você pode fazer essas coisas. E comecei a ensinar para eles o conceito da graça eficaz. O que é a graça eficaz? A graça é derramada por Deus para todos.
Por isso chove sobre justo e injusto. Mas ela se torna eficaz quando você conhece a Deus e recebe pela fé. Agora ela é poder. Agora ela é força ativa. Agora ela faz mudança. Eu preguei lá no passado desta forma. Depois lidando com o pessoal que já estava andando melhorzinho na vida pelo conhecimento da graça. Eu preguei da forma que passei agora aqui hoje. Eu não vou repetir. Eu acho que já falei bastante. Quantos entenderam a mensagem? Se você andava curvado sob o peso dos deveres para agradar a Deus, você hoje pode tirar esse peso dos seus ombros e levantar a sua coluna, porque se você é do Senhor Jesus, se você é filho de Deus, você tem direito às riquezas de Cristo. E elas estão ao teu alcance. E se por acaso você 2 ou 3 dias não consegue experimentar, ou 2 semanas, não desanime. Volte à origem, como eu estou voltando à origem aqui, pegando as coisas lá do passado. Em cima dessas verdades é que essa igreja cresceu. E domingo que vem você vai saber como essa igreja está crescendo. E eu quero dizer mais, o Senhor está dizendo claramente, estou fazendo coisa nova. Eu não vou falar muito sobre isso agora, vou falar com os pastores terça-feira, mas querido, o Senhor está mudando a história. Eu vou levantar, durante quantos meses nós só tivemos déficit? Este mês, julho, um dos meses piores, a igreja está com saldo. E um bom saldo. Vocês que são pastores comigo na terça-feira, vocês sabem que eu não estava acreditando que isso fosse possível. E, querido, não aconteceu nada de tão extraordinário. Eu creio que apenas o Espírito Santo atuou em nós. Primeiro nos dando recursos, depois tocando em nosso coração para doarmos ao Senhor. Então eu já antecipo que começamos a andar em vitória. Quando o Brasil está em depressão, nós não precisamos nem do Temer, nem de ninguém. Na verdade, nós não precisamos temer. Na verdade, nós não devemos temer. Porque nós andamos na vitória do Senhor Jesus. Glória seja ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Toda glória e toda honra ao Senhor. Toda glória e toda honra ao Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Toda glória e toda honra ao Senhor. A Ele. Quando você olhar para você e ficar desanimado consigo mesmo e dizer, Senhor, eu falhei. Tudo bem, se você falhou, tem que reconhecer que você falhou. Mas não desanime, não pare aí. Você já tem experiência com o Senhor. Se levanta, toma posse do sangue de Jesus. Ande de novo na graça e você vai andar em vitória de novo, em nome de Jesus. Por causa disso, não vamos ficar de pé, ore um pouco ao Senhor aquilo que você ouviu. Aplique a você a palavra. Eu só vou pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que dirija a oração pelo teu Espírito agora. Que novas disposições sejam feitas, novas posições sejam tomadas. Em nome do Senhor Jesus, abençoa este povo, no sentido desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, glória ao teu nome. O Senhor está fazendo coisa nova e coisa linda.
O Senhor está convocando você para se apresentar como ontem, para fazer muito mais do que temos feito até agora. Há coisas extraordinárias para acontecer pela tua mão, pela minha mão, pela mão de cada um que está ao seu lado, em nome de Jesus. Receba a unção do alto, que torna possíveis todas as coisas. E depois de entrar na posse delas, entenda que é teu dever não perder o capital, o benefício que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém? Acho que podemos passar a ceia. Pastor Francisco quer dizer alguma coisa? Por favor, venha. Deixa eu me repetir uma visão aqui. Quem estava na renovação quando Deus disse que os anjos estavam escrevendo nas paredes? Levanta a mão. E Deus disse: estou escrevendo nas paredes as minhas promessas sobre este lugar, e que Deus sustentaria a igreja neste lugar. Quem lembra disso? Amém. Eu vi os anjos normalmente escrever, só que dessa vez eu não vi ele só escrever, eu vi ele começar a colocar datas. É como Deus abrisse a agenda dele, o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, Deus tem preparado, e colocar datas. E eu vi o mês de outubro, como dizer assim, sobressaindo na agenda. E Deus preparando no mês de outubro uma festa neste lugar. Amém. Algo vai acontecer que vai marcar a história deste lugar. Os que estão dentro e os que estão fora, amado, vão dizer verdadeiramente, a palavra de Deus não volta vazia. Logo em seguida eu vi a segunda visão. Quando eu vi como as casas aqui, de cada pessoa sendo levantada, e as mesmas palavras que foram escritas nessas paredes, é como Deus dizendo, está escrito na parede da tua casa. Amém. E o Senhor me trouxe a memória. Eu nem sei, nunca estudei isso, não conheço o teor da profundidade desse assunto, mas eu ouvi um comentário que os judeus, eles colocam no umbrais das portas, um negócio lá com as promessas, com os mandamentos, nos umbrais. E lá em Deuteronômio 6 diz, versículo 6, que nós deveríamos escrever nos umbrais, nas portas, nas paredes. E o Senhor me mostrou assim escrito nos umbrais, nas portas, nas paredes das casas, aqui representada, as promessas de Deus. E o Senhor dizendo assim: quem sustenta a tua casa sou eu. Amém. Quem sustenta a tua família sou eu. Senhor, quem sustenta a tua vida sou eu, com a minha promessa. Quem estava numa quinta aqui, quando Deus falou assim: eu vou dar basta ao inimigo, não pela tua integridade, pela tua fidelidade, mas pela minha graça. Amém. Eu vou dar vitória, porque eu me aborreci com o inimigo, e Deus se aborreceu. E Deus mostrou aqui nesse sentido, que Ele está, esse mês, da mesma forma que Ele está entrando neste lugar, mudando o roteiro, acrescentando e multiplicando, em todo sentido, eu vejo, a partir dessa segunda-feira, alguns vivendo em novidade. No sentido espiritual, renovo ministerial, no sentido familiar, eu vejo Deus restaurando relacionamentos na casa, trazendo paz no relacionamento, trazendo restauração em situações que havia inimizade, contenda, confusão, contenda, Deus trazendo paz sobre as casas. Tem uma casa aqui que está na corda bamba, não vou dizer, nem vou pedir levantar a mão, não interessa a ninguém, é você que vai levar a vitória, que literalmente, o casal já disseram, vamos separar, e o Senhor dizendo, não vai separar, porque eu estou trazendo um novo, eu estou trazendo um vinho novo na tua casa agora, acabou o vinho, mas a minha palavra, que a água transforma-se em graça, e o casamento não vai se partir, o teu marido não vai sair da tua casa, só manda dizer aqui, e eu vejo esses jovens escrevendo, dizendo, a minha palavra não volta vazia, vai prosperar. Eu velo pela minha palavra. E a partir de segunda-feira, eu vejo as comportas sendo abertas. E eu vejo uma cachoeira de água, passando pelas casas, passando pelas famílias. E eu vejo na área material, na área profissional, Deus fazendo coisas extraordinárias. Vai chegar o dia aqui que não vai conter os testemunhos. Chegará dia que esse microfone não vai conter
os testemunhos. Porque o Senhor diz, o abastecimento deste lugar não vem daqui para aí, vem daí para cá. Então o Senhor diz, vou abastecer aí para que abasteça aqui. E já comecei a abastecer. Tem pessoas que vão ter surpresa na segunda-feira. Tem pessoas que vão ter surpresa na quarta, outras na quinta. E assim o Senhor vai começar a surpreender. Não vou nem apontar dedo, nem falar quem é. Porque a coisa vai ser algo de uma dimensão tão grande, amado, que ninguém vai sentir inveja de ninguém. Você crê nisso? Tem pessoas sendo marcadas aqui com a graça e a misericórdia. Tem sendo pessoas marcadas. E a marca que Deus está te dando é paz. Tem pessoa aqui que entrou angustiado, que entrou abatido, entrou, né? E o Senhor está dizendo, a minha marca, eu estou dando a minha paz. Você vai dormir hoje, vai descansar a tua alma no teu travesseiro, vai levantar amanhã e vai sentir que Deus tirou os pesos, tirou os fardos, tirou tudo, renovou as suas forças. Você crê nisso? Só tem duas pessoas que eu vou apontar, pastor. Aquela de camisa vermelha. O Senhor diz, estou marcando com a minha paz a tua alma. Eu estou te dando a minha paz que excede todo o entendimento. Tu entrou para essas portas. Aleluia. E o Senhor diz, muitas são as aflições do justo, mas de toda. E o Senhor está tirando você de uma situação de aflição. O Senhor está tirando você de algo que sufocava a tua alma. E hoje tu deita e dorme, porque Deus seca dos teus olhos as tuas lágrimas. Tu deita chorando e acorda chorando. E o Senhor diz, mas quando entra a minha graça, o meu poder, a minha presença, até a alegria pula, até as tristezas pulam de alegria. Deus está secando hoje dos teus olhos as tuas lágrimas e resolvendo aquilo que promovia as tuas lágrimas. Deita e dorme hoje, porque o choro é à noite, mas ao amanhecer vem a vitória. Amanhã é dia de vitória na tua vida. Aleluia, aleluia. Fernando, levanta a mão. Deus está dizendo, é um novo tempo. Eu vejo você entrando num campo. Esse campo brotando e ficando verde assim, então não era deserto, era seco, mas uma coisa extraordinária, como brotasse, crescesse e já produzisse. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida material. Algo sobrenatural vai acontecer na tua vida material, que vai marcar o tempo da tua vida. Aleluia. E no meio desse campo você passava e colhia os frutos. Mas depois que você passava o campo, você entrava numa estrada e levava você, e a casa não estava embaixo, a casa estava em cima, no monte. E eu vi Deus pegando a tua casa a tua casa de família, pegando você, a tua esposa, o teu filho, e colocando no monte, quer dizer, levando a presença, levando a intimidade, levando algo profundo, é renovo também. Aleluia. E eu vi dentro da casa, eu vi quando os anjos desciam, cercavam a casa e descia com cântaros, cheio de azeite. Aleluia. Deus vai não só confirmar, mas vai fazer fruir o ministério. Vocês dois vão andar de mão dada na obra e vão fazer a vontade de Deus, porque Ele diz, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Deus está renovando ministérios aqui. Deus está renovando ministério. Aleluia. Pastor, prepara para fazer casamentos. Não sei se você gosta, não gosta de coisa, mas vai ter, desse mês, até o mês do ano que vem, vai ter uma lista de casamento nessa igreja. Passemos a ceia, pode se assentar. Não, ele quer que você fique de pé.
Há muito tempo tenho ouvido a promessa de que virás para resgatar os filhos seus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o teu olhar. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém.
Eu não vou pedir nem perdão nem desculpas por ser redundante. Quando eu entrei aqui hoje, a Silvia falou para eu e o Paulinho ministrarmos a ceia, né? E aí, de lá até aqui, eu orei e o Senhor me deu uma palavra. E eu não estive aqui na semana passada. O Paulinho veio, mas ele me falou a palavra que foi pregada. Eu tentei assistir, eu liguei e tal. Mas eu tinha uma prima em casa que ela tem alguns problemas e ela ficava falando comigo o tempo todo. E eu não conseguia ouvir nada. Eu ouvi o meu marido me mandar beijo, isso eu ouvi. Parei, eu falei, olha, Paulinho, está aparecendo na tela. Bom, aí a palavra que o Senhor me deu foi, quem habitará na presença do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Essa é a palavra que eu tive de lá até lá. E eu não estava pensando nela antes. E aí eu falei, onde está essa palavra? Eu não sabia. Então eu fui lá no Google, né? E achei Salmo 24. E eu vou ler o trechinho agora, tá? Novamente. Cadê o óculos? Eu vou ler o 3 e o 4. Obrigada. Diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Eu pensei, na hora que eu falei, vou ministrar a parte dos dízimos, e Paulinho ministra a parte da ceia, mas aí o Senhor me deu a palavra, e ele lá, eu falei, Silvia pediu para a gente ministrar, e ele falou, você ministra então a ceia. Falei, tá bom, e fui pensando de lá até lá. Aí o Senhor me deu. Quando chegou lá, ele falou, você ministra o dízimo e eu ministro a ceia. Eu, Falei, peraí, mas você tem palavra? Ele falou, ainda não. Eu falei, mas eu tenho. E aí eu escrevi. Aí eu acabei de escrever, eu não precisaria ter escrito. Eu acabei de escrever, o pastor chegou aqui na frente e repetiu a palavra. Fiquei chocada. É demais. Mas eu queria dizer o que o Senhor ministrou ao meu coração, sem ter ouvido a pregação. Eu falei, pastor, já falou tudo que eu queria falar. Não foi bem assim. Eu queria que você olhasse para as suas mãos agora. Olhe para as suas mãos. Elas estão limpas. O Senhor já operou na cruz. Ele já lavou. Mas eu quero saber, elas estão limpas? Não precisa responder para mim. Você é quem sabe. Você e o Senhor. Olhe para o seu coração. Ele está puro? Você não precisa responder para mim. O Senhor é quem sabe. O Senhor já efetuou na cruz. Porém, hoje, cada vez que o Senhor fala para nós relembrarmos aquilo que Ele fez, a partir do pão e o cálice, e o tomar do cálice, é para a gente relembrar, né? Então vamos relembrar e olhar para as nossas mãos. Porque quem habitará na presença do Senhor? Aquele que é puro de mãos, puro de coração e limpo de mãos. Então, se por acaso, porque eu, no meu dia a dia, as minhas mãos às vezes elas se sujam. E eu preciso lavar as minhas mãos do sangue do Cordeiro. E muitas vezes o meu coração não é puro. E eu gostaria muito de habitar na presença do Senhor. Gostaria muito de ver a face dele. Já falei isso para ele muitas vezes. Mas o meu coração não é puro. Porém, o Senhor Jesus efetuou na cruz a lavagem do meu ser pelo sangue e pelo corpo dele, que foi partido, que foi moído por nós. Eu gostaria que vocês pegassem o cálice e o pão, mas não tomassem ainda. Eu queria que vocês pegassem e se sentassem. Nós vamos tomar todos juntos e eu vou continuar ministrando quando vocês forem tomar. Então, por favor, sirva-se do cálice e do pão. Oi?
Ela falou que vai tomar todo mundo junto hoje. Meu coração também a perdoar, com a minha Deus revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de coração, cada dia vontade de teu redor, escutando o teu falar, Todos serviram, né? Agora eu queria que você olhasse para o pão e para o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. O corpo do Senhor foi partido por nós, e o sangue dele foi derramado por nós. Por isso, nós habitaremos junto ao Senhor. Nós habitaremos nos tabernáculos do Senhor. Eventualmente, nós sujamos as nossas mãos e o nosso coração fica impuro. Mas nós vamos à cruz. E agora eu queria que você fosse à cruz junto comigo. Este momento é um momento que se divide entre tristeza e alegria. Quando nós chegamos aos pés da cruz, é muito triste. Nós vemos ali na cruz o Senhor pregado e o corpo dele rasgado, moído. Nós vemos o sangue dele sendo vertido por causa dos nossos pecados. E quando nós chegamos aos pés da cruz e o sangue dele cai sobre nós, é um momento de tristeza. Porém, é um momento de alegria também, porque nós nos levantamos de lá e sabemos que nós fomos purificados dos nossos muitos pecados. Teve um dia na minha vida, e uma outra coisa que o pastor falou hoje, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Hoje eu ouvi que a gente não deve ficar olhando para trás, nós não devemos mesmo. Porém, a gente deve olhar para trás para aquilo que nos traz esperança. E eu lembrei
que teve um dia que eu só consegui dormir vendo a cruz de Jesus. Eu me via na cruz, eu me via lá pregada no lugar dele, e eu via pessoas que estavam me ferindo, pregadas lá também. Pessoas que estavam acabando comigo. Porém, eu vi ali, eu me pus na cruz e pus aquelas pessoas também no lugar do Senhor. E eu dormi com aquela imagem. Na mesma hora, eu coloquei um filme, aquele filme Paixão de Cristo, porque eu estava chorando muito, estava muito ruim naquele dia. E eu só pude dormir assistindo aquele filme e me vendo na cruz como culpada pela morte do Senhor. E vendo também aqueles que me feriram culpados pela morte dele. Mas eu estava no mesmo lugar que eles. Então, isso redundou em perdão. Porque do mesmo jeito que o Senhor me perdoou, eu tinha que perdoar. Porém, eu não conseguia. Eu consegui alguns, mas outros não. Então, aquilo que eu não era capaz de fazer, como essas coisas aqui, né? Manter as minhas mãos purificadas, ou não entregar a minha alma à falsidade, não jurar dolosamente, toda a lista do Salmo 15 também, aquilo que eu devo, aquilo que eu posso e devo fazer, como o pastor falou, mas que eu sou incapaz. Ele habita em mim e ele é capaz por mim. Então, num dia eu cheguei para ele e falei, Senhor, eu não sou capaz de perdoar. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor habita em mim. O Senhor habita em mim e eu posso perdoar porque o Senhor perdoou. E eu quero que o Senhor efetue em mim aquilo que o Senhor efetuou comigo mesmo. O Senhor me deu perdão, eu quero dar perdão também. Eu quero sentir o que o Senhor sente. Então, Senhor, efetua em mim. O teu Espírito precisa agir em mim. Precisa viver o perdão em mim. E eu fiz essa oração na porta da escola. Eu não sei quanto tempo demorou, mas meu coração foi purificado. Meu coração foi limpo de toda amargura. E eu passei a amar outra vez aquilo que era impossível. Mas foi possível porque o Espírito de Deus habita em mim e Ele efetua em mim aquilo que é impossível a mim mesmo. Sem Ele eu nada posso fazer, mas nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso todas as coisas, porque Ele operou todas as coisas naquela cruz. E aquela cruz é uma tristeza para nós. Mas depois de 3 dias Ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então, os nossos pecados, eles foram crucificados com o Senhor. Os nossos pecados, os pecados daqueles que têm nos ofendido, nos magoado, nos ferido. Mas o Senhor levou sobre si. E Ele nos purificou, Ele nos perdoou. E nós devemos perdoar também. O terceiro dia, a ressurreição, ela nos traz esperança. É nessa esperança que nós devemos caminhar no dia a dia, olhar para o alto, muitas vezes passar pela cruz, mas olhar para o terceiro dia e para a ressurreição e para o Espírito que Ele nos enviou e porque Ele habita em nós, nós podemos aquilo que era impossível a nós, agora é possível. Então, eu queria que nós comêssemos o pão, pensando no sacrifício que o Senhor fez. Os discípulos estavam tristes, eles não sabiam o que ia acontecer depois, naquela primeira ceia, mas nós sabemos o que aconteceu. Por isso nós podemos ficar alegres. Podem tomar do cálice. Obrigada, Senhor. Nós te damos graça, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu corpo que foi partido por nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu sangue que foi vertido por nós. Eu te agradeço pela esperança que o Senhor nos deu, pela vitória que o Senhor nos conquistou naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque pela cruz, por causa do teu trabalho naquela cruz, nós podemos todas as coisas. Obrigada por causa da cruz, Senhor, porque por causa dela, há ressurreição no terceiro dia, Senhor. E eu te louvo e te engrandeço pela ressurreição.
que o Senhor opera em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O dia, enfim, chegou. Diga, o dia, enfim, chegou. Você crê nisso? Você crê que o dia da tua vitória chegou? Você crê nisso? Porque foi isso que a música diz. A música diz que nós encontramos o Senhor Jesus naquele dia. Foi isso que a Aline ministrou, junto com o Fábio e com o Edu. Halabachara catarabalabalabas. Meus irmãos, eu canso de dizer que é oportunidade do Senhor. Desemprego, oportunidade do Senhor. Doença, oportunidade do Senhor. Separação, o marido está saindo fora, como o pastor Francisco ministrou, ou não está saindo fora. O relacionamento conjugal está difícil, oportunidade do Senhor. E se não está passando por nada disso, oportunidade do Senhor também. Ou seja, tudo é oportunidade do Senhor. Tudo é oportunidade do Senhor. Eu louvo o Senhor, porque aquele texto que fala assim, que quando a gente se humilhar e orar, o Senhor iria ouvir. O Senhor iria ouvir. Meus irmãos, a palavra fala que sem fé é impossível. É tão interessante, né? Falar que para Deus não há impossíveis, ok? É isso que fala a palavra. Só que a palavra fala que sem fé é impossível. Duro, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê, traga seus dízimos e suas ofertas. Alabachara, catarabalabalabala. Se você crê, traga seus dízimos e suas ofertas. Alabachara, catarabalabalabala. E o dia chegou. O dia chegou. Aleluia. Alabachara, catarabalabalabala. Alabachara, catarabalabalabala. Alabachara, catarabalabalabala. Alabachara, catarabalabalabala. Vem, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Dona Isabel vai entregar o envelope. Calabachara, catarabalabalabas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor tem feito infinitamente mais. Amém. O Senhor tem feito infinitamente mais. Como sempre tu faz. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, continua mostrando a nós que não é o nosso braço. Aleluia. Mas é o Senhor que opera em nós todas as coisas. E eu quero te louvar. E eu quero te engrandecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Aquilo que o Senhor vai... Oh, aleluia! Porque o Senhor só apenas começou. O Senhor só apenas começou. Em nome de Jesus. Sabe, Francisco? A gente estava falando sobre a conversão da minha sogra. Glória a Deus pela conversão da minha sogra, amém? Minha sogra está ali, ó. Sogrinha, está ali, ó, que bênção. Ó. Glória a Deus. Mas assim, eu gosto dela, estou falando sério. Mas a gente está falando sobre a conversão dela. Meus irmãos, a gente estava na igreja presbiteriana
E eu estava orando pela conversão dela, ó. Ela está lá, ó. Vocês não têm ideia do que eu vou aguentar depois, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Eu estava orando pela conversão dela, e a Regiane estava orando pela conversão dela. Aí passa o nosso amigo mais magro, mais novo, de fusquinha azul. Azul era? Bege. De fusquinha bege. E o nosso amigo passa para lá, e o nosso amigo passa para cá. Eu falei, o que esse cara tá rodeando a gente? E a gente estava sentado bem no final da igreja, você lembra, amorzinho? E aí o nosso amigo falou assim, olha, eu não sei o que vocês estão orando, mas o Senhor manda dizer que é sobre salvação e ele está atendendo. Você não lembra disso, é óbvio, né? E a nossa, a velhinha lá de 80 e cacetada, aquela senhora ali, está ali, aquela senhora linda que minha mulher está dizendo, ela está ali como prova. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Que o Senhor ouve oração. Ouve oração. Então, Su, já que você gosta disso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos... Calma, amorzinho, já falou demais. Então, meus irmãos, creiam que é testemunho. Os parentes vão chegar. A tua mãe vai chegar, Du. Vai chegar, porque certamente, aliás, quarta-feira a gente vai na tua casa, tá? Você não está sabendo, mas você já está sabendo. Certamente, tá? Certamente. Amém? Glória a Deus. Fala, assim. Posso? Te amo. Vai, Só mais isso. Porque o Espírito Santo me fez crer no poder da cruz, no sangue de Jesus, no poder do Espírito sobre as nossas vidas e na ressurreição, é que nós estamos aqui agora. Então, receba sobre a sua vida. Creia no poder da cruz. Creia no poder da ressurreição. Creia que o Espírito Santo age nas vidas. Porque senão, eu e ele não estaríamos aqui hoje. Havia coisas ainda para o Senhor fazer através de nós, juntos, como família. E foi profetizado sobre a nossa vida que a glória da segunda casa ia ser maior do que a primeira. Essa semana eu ouvi falar que Paulinho está vivendo a glória da quinta casa. Glória a Deus, o Senhor tem nos abençoado mesmo. E nós não teríamos visto isso se nós não tivéssemos insistido que há poder na cruz, que há poder na ressurreição de Jesus. Creia e receba sobre a sua vida. A última coisa, o Senhor fez aliança com você. Creia nisso. O Senhor fez aliança, é isso que eu ia ministrar. O Senhor fez a aliança com você. Se a outra pessoa que você ama e que você quer do teu lado não está, creia que o Senhor fez aliança com você. E você pode entrar, você tem o direito de entrar no Santo do Santo e requerer o sangue de Jesus sobre a vida dessa pessoa. Faça isso, porque eu estou aqui, porque ela fez isso. Amém? Glória a Deus. Quem vai orar? Eu já orei pelos dízimos. Irmãos, na verdade, assim, a igreja fez 20 anos em fevereiro, pastor? Em fevereiro, como igreja informal. E agora, esse mês, nós vamos completar 18. Então, semana que vem, a gente vai fazer um aniversário de 20 anos e 6 meses. Ou 18 anos, depende o que você quiser, tá bom? Fica a teu gosto. Então, venha semana que vem, em primeiro lugar. Segundo lugar, tem irmão que você está sentindo falta aí? Você está vendo umas cadeiras vazias? Tem umas famílias que não estão vindo, que você está com uma saudade, aquela coisa? Lembra o irmão, chama para vir. E é aniversário, é festa. Venha para celebrar, venha com o coração grato, venha trazer um presente para o Senhor. Sei lá, traz aí um presente para Jesus, aí você e ele. Mas venha, e nós vamos celebrar. Jesus vai nos surpreender, porque a gente está preparando algumas coisas, a gente está assim, uau, Deus está fazendo muita coisa no nosso meio, amém? Levante suas mãos, por favor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão e a unção do teu Espírito esteja sobre nós e nos leve a viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.